Resenha do TJSC. Começa agora a Resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Menos de 100 dias após crime, réu é condenado a 78 anos de prisão por 3 homicídios. Mais informações com o repórter Diego Souza. O Tribunal do Júri da Comarca de São Miguel do Oeste, em sessão realizada nesta semana, sob presidência do juiz Márcio Luiz Cristófoli, condenou um homem responsável por um triplo homicídio a pena de 78 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. O crime ocorreu em 22 de janeiro deste ano, em Linha Jataí, localidade no interior do município de Barra Bonita. Segundo os autos, o réu, armado com uma faca por desavença de cunho amoroso, atacou sua ex-companheira, uma sobrinha dela e mais um rapaz que estava no local. Além da pena aplicada pelos 3 homicídios qualificados, o réu foi condenado também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$150 mil para cada uma das famílias da vítima. O réu aguardará preso eventual recurso junto ao Tribunal de Justiça. Estado terá que reparar dano sofrido por aluna atacada por colega dentro do colégio. Mais detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A primeira Câmara de Direito Público do TJ confirmou sentença da comarca de Chapecó que determinou o pagamento de R$50 mil por danos morais e estéticos em benefício de aluna da rede estadual atingida no rosto com canivete por outra estudante na escola onde estudavam. O Estado deverá ainda custear despesas de procedimento cirúrgico para reparação de cicatriz quando a vítima tiver idade para realizá-lo. A agressão aconteceu durante o intervalo das aulas, um dia após desentendimento entre ambas, e resultou em cortes na face, pescoço e clavícula esquerda da vítima. No momento da agressão, as alunas estavam no colégio, que tinha à época 750 estudantes por turno, sob a responsabilidade de coordenadora, secretária e 5 serventes. O desembargador Carlos Adilson Silva, relator da matéria, reconheceu a obrigação do Estado em indenizar a estudante ao classificar sua atitude como omissiva, fato gerador da responsabilidade civil do ente público. Pesaram na decisão do relator o laudo pericial do médico cirurgião plástico responsável e as fotografias encartadas aos autos. Segundo o magistrado, o fato da autora ter ficado com cicatrizes permanentes e relevantes são evidentes os desconfortos, fazendo com que sua beleza externa seja maculada permanentemente por uma aparência indesejável, deve ser atenuado por meio de compensação financeira. A decisão foi unânime. A Rede de Proteção dos Direitos da Infância e Juventude da Comarca de Guaramirim promoveu nesta semana o lançamento da cartilha relativa ao projeto que propõe um pacto para a construção do fluxo de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. A rede abrange também os municípios de Massaranduba e Xireder. O objetivo do projeto é a busca pela concretização das normas previstas em vários artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o juiz Gui Estevão Berkenbrock, titular da comarca de Guaramirim, almeja-se uma maior integração da rede de atendimento na etapa de pré-acolhimento a partir de uma atuação preventiva. A iniciativa inicial do projeto partiu do Ministério Público do Distrito Federal. Na comarca de Guaramirim, iniciou em março de 2016 e contou com o apoio de toda a rede, que participou ativamente na aprovação do texto final por meio de comissão intersetorial. A expectativa é de que a cartilha seja de grande utilidade para os órgãos da rede da infância e juventude, em especial para os conselhos tutelares, CREAS, CRAS e o lar de acolhimento, que contarão com mais subsídios teóricos para auxiliá-los no dia a dia. Além do juiz Berkenbrock e dos promotores de justiça da comarca, Marcelo José Zatar Cota e Graziele dos Prazeres Cunha, participaram também o prefeito de Massaranduba, Armindo César Tassi, os secretários de assistência social dos 3 municípios e representantes dos demais órgãos da rede.
Vítima de assédio sexual cometido em elevador, mulher será indenizada em R$8 mil. Informação chegando com o repórter Diego Souza. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça manteve condenação a um homem por assédio sexual praticado contra a vizinha no elevador do prédio onde ambos residem. A vítima receberá indenização por danos morais de R$8 mil. Informações dos autos indicaram a existência de anterior relacionamento íntimo entre eles, mas o fato é que as investidas em questão não tiveram consentimento da mulher. A autora da ação disse que logo após entrar no elevador do condomínio, foi atacada pelo homem, que lhe agarrou as nádegas e o pescoço. Contou ainda que, embora cogite a necessidade de recorrer a tratamento psicológico para superar o trauma, seus rendimentos como diarista a impedem de adotar essa providência. Em recurso contra a condenação em primeiro grau, o homem garantiu que a mulher demonstrava interesse por ele, mas condicionava as relações amorosas à contrapartida pecuniária. Por recusar tal oferta, acredita então que acabou sendo processado. Ele disse ainda que no interior do elevador, a mulher virou propositalmente de costas e se aproximou dele como se pedisse para ser abraçada. Contudo, a gravação das câmeras de segurança disponibilizada pela síndica do prédio mostra que a ação não teve aquiescência da mulher. Segundo os autos, o réu é reincidente na prática cometida. Para o desembargador Raulino Jacob Bruning, relator da matéria, o demandado agiu contra a vontade da demandante em alguns momentos. Constata-se nitidamente que ela tentou se desvencilhar dele, sendo assim evidente a ofensa à intimidade, honra e liberdade sexual. A sentença foi confirmada por unanimidade, com a adequação do valor da indenização reduzido de R$10 mil para R$8 mil em decisão por maioria. Tribunal de Justiça nega seguro à dona de carro acidentado após empréstimo para condutor embriagado. Repórter Gabriela Halpin. Emprestar o carro para motorista embriagado agrava os riscos de acidente e, por esse motivo, desequilibra a relação contratual com seguradora, que fica desobrigada de cumprir os danos decorrentes de sinistro. Por essa lógica, a primeira Câmara Civil do TJ, em matéria sobre a relatoria do desembargador Raulino Jacob Bruning, confirmou sentença que negou a uma mulher o direito de receber indenização secundária após seu veículo envolver-se em acidente de trânsito. Segundo os autos, a senhora permitiu que seu filho conduzisse o automóvel após ingestão de bebida alcoólica, situação que culminou no acidente registrado em boletim de ocorrência. A Câmara, por unanimidade, recordou o teor do artigo 768 do Código Civil, que se encaixa perfeitamente ao caso. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Para o magistrado, entende-se por agravamento dos riscos toda alteração ou mudança na realidade fática capaz de aumentar as probabilidades de ocorrência do sinistro, pressupondo que o segurado fique colocado numa situação nova, que não tenha sido prevista no contrato e na qual as probabilidades de surgimento do evento danoso sejam maiores. Se o contrato de seguro é celebrado com certos e determinados riscos, entenderam os integrantes da Câmara, seria injusto o segurador responder por outros advindos de certas situações fáticas. A decisão foi unânime. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Torres Marques, e a juíza Cândida Inês Brugnoli, diretor do fórum, instalaram na tarde de segunda-feira a Vara Regional de Direito Bancário da comarca de Jaraguá do Sul. A nova unidade, 8ª da comarca, ficará sob o comando da juíza Graziela Alchini e iniciará os trabalhos com um acervo aproximado de 10 mil processos de natureza bancária provenientes da sede e de Guaramirim, São Francisco do Sul, Araquari, Barra Velha, Garuva e Itapuá. Durante o seu pronunciamento, o desembargador Torres Marques observou que a instalação da unidade judiciária está alinhada ao planejamento estratégico da gestão e centrada nos eixos da otimização dos recursos humanos e tecnológicos voltados à eficiência e celeridade da prestação jurisdicional de excelência. Além do desembargador Jânio Machado, coordenador do Sistema dos Juizados Especiais e Programas Alternativos de Solução de Conflitos, participaram da solenidade o secretário estadual da Saúde, Vicente Caropreso, magistrados, promotores de justiça e autoridades estaduais e municipais.
No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversou com o médico legista Genival Veloso de França, um dos maiores especialistas do assunto. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, autor de dezenas de livros sobre medicina legal. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. Doutor Genival, a definição de medicina legal, ela varia de autor para autor. Eu estou muito curioso para saber qual é a sua definição. Bom, a mais simples das definições sobre medicina legal é aquela que diz que é a aplicação das ciências biológicas e da saúde no interesse da lei. Isso aí poderia ser ampliada em termos de conceito e se falar também que ela encerra no seu tipo de trabalhar a tecnologia, e nós hoje já contamos com uma década de ciências e formas de concentração do conhecimento para que esse expert possa servir da melhor maneira aos interesses da sociedade via judicial. Ao contrário do que muita gente pensa, a função da perícia não é postular em favor ou contra um dos casos. O papel é outro, né, doutor? Não é acusar nem inocentar ninguém. A função principal da medicina é iluminar a consciência do magistrado no seu momento mais grave, mais denso, né? Quer dizer, dar a ele que não tem os conhecimentos das ciências biológicas e das ciências naturais em geral, dar a esse homem ou essa mulher que está na posição de juiz as condições necessárias para que ele faça justiça, para que ele estabeleça através de suas decisões as condições necessárias para a paz, para a segurança, para o bem-estar, para a vida, afinal de contas, que merece as pessoas dentro de uma coletividade. Um dos assuntos que o senhor gosta muito de tratar nos livros e na aula é a história da medicina legal no Brasil e no mundo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente da evolução da medicina legal. Ela foi criada, ela foi elaborada de início dentro de uma faculdade de Direito e depois nós ficamos praticamente com a responsabilidade, nós os médicos, né, de termos incluído nos nossos currículos a disciplina Medicina Legal para que a gente pudesse ensinar aos estudantes de medicina como proceder e como agir diante de uma perícia. Já nas faculdades de Direito a gente faz o contrário. A gente faz a metodologia, a ciência, afinal de contas, é uma só, mas o foco que se dá, a maneira como a gente encara a didática da medicina legal numa faculdade de Direito, é que dá condições para que aqueles jovens que serão operadores jurídicos mais adiante, que eles possam entender, possam decifrar o que ali está escrito e, mais importante ainda, o que eles possam aplicar o conhecimento que ali está evidente naqueles documentos legais. O Ministério da Educação decidiu que a medicina legal é uma cadeira optativa nos cursos de Direito. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa decisão e sobre a importância dessa disciplina na graduação. Na verdade, ela não estabeleceu, né, que a disciplina fosse optativa. Ela apenas deixou a critério das faculdades de Direito de fazer os seus currículos. Algumas faculdades de Direito ainda mantêm a disciplina acertadamente, criteriosamente. Esses gestores da área acadêmica da medicina legal, eles tiveram a devida consciência de manter aquela disciplina como uma cadeira obrigatória do currículo mínimo. Mas há também outras faculdades que a deixam como matéria optativa. E há outras piores ainda. Não existe a cadeira de medicina legal. Então, quando a gente sabe que juízes, promotores, a gente pessoas ligadas ao direito e à justiça, estão todos os dias lidando com a prova, e o laudo médico legal, uma prova de muita importância, e a prova dentro do processo, eu acredito que é tudo, não é? É prazo e prova, o resto são detalhes que chegam muitas vezes com habilidade maior ou menor dessa ou daquela pessoa. Mas a verdade é que nós ficamos surpresos, ficamos abismados, como é, por exemplo, um delegado de polícia
que fez o curso jurídico e vai lidar com o inquérito e vai lidar com casos onde se demandou problemas de perícia, às vezes de alta complexidade, e esse homem simplesmente, ou essa mulher, simplesmente eles ficam ou fazendo do perito o juiz de fato, ou simplesmente lendo a resposta dada aos quesitos do filho. E o pior, hoje a gente pode dizer que não são apenas os delegados, mas autoridades até que estão num plano muito mais elevado, eles também foram privados. Eles também passaram pelas faculdades de direito sem o devido conhecimento da beça legal. Então, ou é muita confiança que se tem nos legistas, a ponto de deixar que eles decidam, quando ele trata da prova material, porque a nossa verdade, trazida pelos autos, é a verdade material. A verdade dita real é que é do magistrado, é do juiz. Chamada de verdade real, embora que essa verdade real seja uma ficção. Ela não existe. O que existe é uma verdade processual. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participações de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.